Oi! Bom, recentemente estava conversando com um amigo chamado Ed e a gente estava conversando sobre um projeto em paralelo que eu e ele tem. Desde quando a gente se conhece, mais ou menos, a gente tem um plano de fazer talvez um dia alguma HQ barra webtoon ou talvez até um meio mangá, onde a gente exponha as nossas ideias e faça algo para fazer o Brasil ser reconhecido como um país que tem grandes histórias. E uma das coisas que a gente sempre bate quando a gente chega nessa tecla é sobre os vilões. Bom, ultimamente eu tenho percebido em filmes, em séries, em livros, em músicas, que aquele vilão, que ele sempre é mal por ser mal, ele tá se tornando cada vez mais comum. Não me entendam mal, um vilão que ele é realmente mal, sem necessidade, ele mete medo. Uma das coisas que a gente mais procura, seja em série, seja em filme, seja em HQ, seja em novel, seja em qualquer obra audiovisual, por exemplo, são personagens que a gente dá alcunha de vilões. Personagem com ideias confusas ou ideias contraditórias. Um exemplo é o próprio Joel de The Last of Us. A gente joga o jogo com ele e a gente, entre aspas, vê ele sacrificando toda a humanidade para salvar a menina no final do jogo. E por mais que a gente tenha que passar um pano, pois a gente sabe de tudo que ele passou na vida dele, sobre a morte da própria filha dele no começo do jogo até o final, ele sacrificou toda a humanidade pela uma vida de uma pessoa. Então, quando você coloca na balança, ele preferiu uma pessoa ao invés de milhões. E no segundo jogo, eu acho que eu posso dar esse spoiler porque todo mundo já sabe, o Joel morre. Porque no primeiro jogo ele mata o pai da menina e no segundo jogo a menina se vinga dele. Então, na cabeça da menina, o Joel é o grande vilão. Enquanto na nossa cabeça, a menina é o grande vilão por matar a nossa pessoa que a gente ama, que é o Joel. Só que a gente fica nessa balança, sabe? O que faz um bom vilão? O que é um vilão bom? Bom, como eu disse no começo, quando a gente se depara com um vilão que ele é mal por ser mal, é assustador. Quando a gente se depara com um vilão que ele faz maldade, como o próprio Coringa, por exemplo, que ele fala que ele só quer ver o circo pegar fogo, a gente tem medo porque raciocínio não funciona com essas pessoas. Palavras não têm um poder suficiente. Às vezes uma ação direta resulta mais do que conversas. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você vai trabalhar esse tipo de vilão, porque você pode mirar no Coringa e acabar acertando um macaco louco. Sabe, um vilão que ele só faz as coisas por fazer e é isso. E eu acho que um vilão bem construído é mais do que isso. Um exemplo, um vilão que eu amo, é o Sensui de Yu Yu Hakusho. Pra quem não sabe, o Sensui, assim como o Yusuke, ele foi um detetive espiritual, alguém que trabalhou pro Sr. Koema. Só que em uma determinada missão, ele chegou em um local e ele viu os humanos fazendo atrocidades com as outras raças. Isso desbloqueou um trauma na cabeça dele, criou na verdade um trauma na cabeça dele tão grande que a mente dele se fragmentou em várias personalidades. Desde então, o Sensui pegou um ódio pela raça humana. Eu acho que o Geto de Jujutsu tem algo parecido com o Sensui, mas eu acho que o Geto ele não foi tão explorado quanto o Sensui. O Sensui eu acho ele um vilão mais completo. Mas por que eu tô falando que eu prefiro um vilão Sensui do que um vilão Coringa? Porque eu gosto de vilão que eu consiga entender o pensamento dele. Uma obra que eu acho que muitas pessoas passaram por isso foi por Death Note. Death Note a gente conhece o L e conhecemos o Kira. Por mais que a gente não concorde, ou muita gente não concorde com os métodos do Kira, muita gente vê os métodos do Kira como justos. Por mais que a gente não goste de como o Kira é ou o que representa o Kira, o que ele está fazendo, que é matando pessoas que merecem morrer, de uma certa forma, de uma certa visão para algumas pessoas é o certo. Então você cria um vilão no qual a mentalidade, os atos e as coisas que ele faz, pessoas irão concordar. Por mais que essa frase seja um pouco contraditória, pois pessoas tendem a concordar com besteiras e merda, o que eu tô querendo traduzir é, você tem que criar um vilão no qual quando você explique a necessidade e os motivos por ele estar fazendo o que ele está fazendo, seja coerente. Seja algo que você fale, ok, ele tem um ponto, por mais que eu não concorde, por mais que eu não goste, por mais que eu seja contra, mas dá pra entender porque ele está fazendo isso. Não é só eu sou mal por ser mal, ou eu estou fazendo isso porque eu estava andando com o meu escorpiãozinho e uma pessoa atropelou meu escorpião e desde tudo eu virei uma gótica raivosa que fui mandado para uma escola Nevermore. Acho que os fãs de Van Dian vão me matar. Mas enfim, outro vilão que é aclamado por muita gente, mas infelizmente eu não assisti ainda, então não posso falar muito sobre ele, é o Meruem. Todo mundo diz que o Meruem ele é um vilão interessante, que ele é um vilão muito bolado, mas infelizmente eu ainda não assisti Hunter x Hunter. Eu sei. Eu vou assistir, eu prometo, e um dia eu trago um vídeo sobre o Meruem. Mas o que eu quis dizer com esse vídeo todo? Se você que tá me ouvindo tem um vilão favorito, é engraçado a gente parar pra pensar e ver se realmente a gente gosta dele pela personalidade dele, pelo jeito que ele é, e se ele realmente é um bom vilão.
isso pode ser abordado aqui, mas eu prefiro fazer um outro vídeo sobre a romantização e como as pessoas transformam algo que é ruim em algo sustentável, eu diria que até algo, entre aspas, aceitável, mas eu sou contra. Eu acho que se um autor ele escreve um personagem ruim, se ele for transmitido por uma obra, eu espero que ele seja transmitido da mesma forma. Então, se você é mestre de RPG, se você gosta de vilões, se você pretende escrever um livro, se você pretende fazer um jogo, se você quer fazer uma música, um ponto é, antes de você criar um vilão, o que fez ele virar vilão? Sabe, responda algumas perguntas. Por que ele é vilão? Por que ele não escolheu outro caminho? O que aconteceu com ele? Eu sei que é muito mais fácil e muito mais cômodo pra gente simplesmente pegar um personagem e fazer ele é vilão porque ele é vilão. Só isso, sabe? Ele é mal porque ele é mal. E realmente funciona. Como eu disse, assusta você saber uma pessoa que ela quer o mal por apenas querer. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque uma vírgula, um ponto faltando e ele vira simplesmente um vilão cartunesco, sabe? Algo assim que faria qualquer criança assistir um edit dele. Então, procure bons vilões. É sério, os universos estão cheios de bons vilões. Eu só queria gravar esse vídeo porque eu queria expressar o meu sentimento de como tá faltando bons vilões, sabe? Nossa, tem eu poderia citar em dedos vilões que eu particularmente gosto e eu consideraria bons vilões. Por exemplo, Johann de Monster é um vilão excelente, eu gosto muito dele. Eu achei ele até melhor do que o Kira. Mas, bom, eu acho que é isso. Não vou me prolongar mais no vídeo, até porque acredito eu que a minha visão já foi dada. Então, muito obrigado por assistirem um vídeo. Eu não peço, mas curtem um canal, compartilhe com seus amigos, apresente essa ideia pra eles, sabe? Se tem um amigo que gosta de RPG, se tem um amigo que tá escrevendo uma história, manda esse vídeo pra ele. Talvez ele se inspire e crie um vilão um pouco mais detalhado, como Shrek diz, um vilão com camadas. E se inscreva no canal. Quem sabe a gente não conversa. E se vocês quiserem algum tema de vídeo, coloquem no comentário. E se eu assistir ou puder falar, eu falo. Bem, é isso.